Meu nome é Dulcilene Pereira de Oliveira Garcia. Nasci em 7/2/1962 e sou de Gurupi. Hoje é Tocantins, mas quando eu nasci era estado de Goiás. No estado de Goiás. E como é que chega em Goiânia? Em Goiânia. Por que tu veio para Goiânia e como é que foi essa história de chegar aqui? Então, aos 17 anos, né, faltando um ano para terminar o ensino médio, aí eu vim para Goiânia para terminar os estudos e já entrar na faculdade, fazer o vestibular. Passei no primeiro vestibular que eu fiz, né? Para que curso? Educação Física na Cefego. E é um curso que foi bem valorizado meu diploma na época, porque depois eu usei ele para mudar de nível no meu trabalho na UFG, né? Então isso foi bem compensador. E eu estudei no Colégio Bernardo Sayão, de Gurupi. Era um colégio de padre e freiras, né? Um colégio particular. Mas foi o tempo de estudo até o ensino médio, né? Até vir para Goiânia. Certo. Deixa eu te propor um recuo histórico para a gente falar um pouquinho da tua infância lá em Gurupi. E tem uma pergunta que eu sempre faço em todas as entrevistas, que é a respeito da primeira imagem que tu tens de ti. Às vezes essa imagem ela é estimulada por fotos ou por algum acontecimento, né? Como é que se a gente puder massagear a tua memória, qual seria essa primeira imagem da Dulce? Então, Gurupi, cidade do interior, né? Onde todo mundo era amigos, os vizinhos, a turma do colégio. E uma imagem que eu tenho muito boa é a gente brincando. Brincadeiras, né? Quando chovia, a gente andava nas ruas e ficava procurando as bicas, né? Para tomar banho, e andava uma avenida inteira. A avenida de comércio era a ideal para a gente. Muito bom, muito. E também, assim, na época, o Gurupi ainda não era asfaltado, né? Só uma avenida principal, que era Goiás. E teve a Avenida Maranhão, que é onde a gente residia, começou o asfalto. Então tinha aquelas manilhas, né? Próximo, e a gente brincava de túnel. A meninada era toda assim, dona da rua mesmo. E isso é uma coisa muito boa de lembrar. Tem algum amiguinho que tu te lembra dessa época? Tenho sim, tenho várias amigas, né? E até mesmo a turma do colégio, né? Que a gente estudou recentemente, nós nos reunimos 40 anos depois, a turma do Colégio Bernardo Sayão. Foi um evento de 2 dias, muito bom. E eu fui para Gurupi, né? E muita gente, pessoas que a gente realmente nunca mais tinha visto. Muitos moravam aqui em Goiânia, né? Então, isso é tão bom e a gente realmente lembrava das coisas, porque desde o pré que a gente estudava junto. Então, é uma infância também, né? Qual era a comida gostosa para criança em Gurupi, nessa época aí? Aproximado nessa época que tu gostava de tomar esse banho de chuva nessa avenida? Olha, a gente gostava muito assim de carne com molho, sabe? Com coisa assim, mandioca, né? Era bem delicioso. E frango no molho também. De molho. Qual era a roupa que tu tem lembrança de tu criança? Qual era a roupa que tu vestia? Olha, a gente vestia muito calça, né? E calça e camiseta. Mas para o colégio a gente usava aquelas saias de prega, né? No joelho, uniforme. Então tinha o uniforme. Essa era uma roupa que a gente usava sempre, né? E de educação física também, que era bermuda, sempre uniforme, né? Então... Como é que era a tua casa lá em Gurupi? E fala um pouquinho dos teus pais, o nome deles. Meu pai, Luiz Maciel de Oliveira, minha mãe, Maria Pereira de Oliveira. Os dois já são falecidos, né?
Meu pai faleceu com 92 anos e minha mãe com 82 anos. Diferença de 5 anos da morte do meu pai para a morte da minha mãe. Minha casa lá em Gurupi era uma casa com um quintal muito grande, né, murada. Então a gente brincava de bola, subia em pé de manga. Tenho até uma cicatriz na testa, né, que caí do galho do pé de manga. Era sapeca, Essa gostava? sapeca, querendo pegar as mangas lá junto com meu irmão mais novo, né? Então, assim, é de tudo isso, assim. Caímos, os dois. A galha quebrou com nós dois, disputando a manga na ponta da galha. E aí fez um corte na O testa? corte. E aí teve que ir para o hospital? Sim, teve que ir para o hospital. Aí ficou marcado. Ficou marcado isso, na infância, né? Depois disso, tornou a subir no pé de manga? Não, assim, lá, enquanto eu morava lá, assim, as colegas de colégio iam fazer trabalhos lá em casa, a gente subia, todo mundo subia em pé de manga, né? Já até maiorzinhas, já, a gente ainda gostava das mangas. Muito interessante. E desse momento da tua infância, antes de vir para Goiânia, eu queria que tu comentasse um pouco a respeito dos teus estudos, como é que era a sociedade da época em Gurupi? Bom, posso pular essa parte? Pode. É só para que a gente faça um fio antes de tu chegar na UFG, que tu possa comentar um pouquinho a respeito de antes de vir para cá, de vir para Goiânia. Ah, tá. Não, tá bom. Como o colégio era muito de padre, de freira, era muito restrita as coisas dentro do colégio. A gente tinha que fazer fila, cantar hino nacional, né, no pátio da escola. E a elite da escola e da cidade também, né? Sempre em toda a cidade tem os que são mais de elite e a turma, né, inferior e tal. Mas isso nunca afetou a gente, né? Minha mãe, por exemplo, somos 10 irmãos, né? Minha mãe teve 10 filhos, 8 mulheres e 2 homens. E de família simples, né? Então mas a gente se entendia muito bem. Tanto é que essa turma nossa que a gente encontrou agora, 40 anos depois, né? Então todo mundo se admira, todo mundo fala do passado. Então foi tranquilo isso aí. E chegando em Goiânia, vem para cá para estudar e é uma mudança que tu considera bastante profunda? Sim, eu vim com 17 anos e ainda faltava um ano para terminar, né, o ensino médio. Eu estudei esse um ano no Colégio Colu. Então, eu saí de um colégio particular e vim para um estadual. Eu senti a mudança muito drástica. Mas fiz o terceiro ano, depois o meu vestibular e foi da primeira eu passei. Isso aí eu não esqueço. Foi uma vitória, pessoal. Uma vitória. Quando eu vim e fiquei na casa da minha irmã, né, que ela já morava aqui, algumas irmãs já moravam aqui, e estudando. Então, foi isso. E fala um pouquinho a respeito da tua vida profissional na UFG, porque é perceptível o teu engajamento, o teu orgulho de ser servidora da UFG. E tu, não à toa, foi indicada pela professora Rosângela para fazer esse depoimento, para cumprir com duas missões. Fazer um relato que dê conta da gente fazer a exposição dos 60 anos da engenharia, do curso, e também o projeto UFG Memória. Então, está cumprindo duas missões muito importantes com o teu relato. Então, seria muito importante tu falar a respeito da UFG, como é que é o teu sentimento pela instituição. Então, quando eu entrei na UFG, em 84, eu ainda estava terminando a faculdade, ainda faltava um tempo, eu ainda era graduanda, né? E
eu saía da Exerpego e ia para o campus Samambaia. Eu trabalhava, entrei no cadastro, departamento de pessoal, né? E fiquei lá 2 anos e meio. Lá eu conheci o meu futuro marido, Winston Garcia. Tivemos 2 filhos, hoje eu já tenho 3 netos. Daí eu fui convidada pela engenharia para vir para ser secretária administrativa aqui. E foi em 87. 87 eu vim para cá, né? Fiquei um pouco receiosa, porque lá era um órgão, né? E aqui uma unidade acadêmica. Então, era meio assim, ia mudar tudo a forma de trabalho. Mas eu vim, fui incentivada, né? Para vir. E foi ótimo. Cheguei aqui, a Armênia me recebeu muito bem. A Armênia era A diretora da escola, a diretora. Foi a convite dela que eu vim. Então era tudo muito estranho, mas fomos trabalhando. Eu fiquei 2 anos e meio com ela, entreguei porque aí eu já estava com 2 filhos, né, maternidade, e estava difícil, né, lidar com filhos e ter que trabalhar com essa responsabilidade, né. Aí eu entreguei. Alguns anos depois, houve a separação da engenharia. Ficou engenharia elétrica e engenharia civil. E houve, então, mudanças de diretorias, né? O professor Paulo César, que era o vice da Armênia da engenharia, passou a ser o diretor pro tempore da elétrica. E eu peguei o cargo de assessora de direção, que tinha esse cargo na época, né? E ficamos aí até o mandato dele terminar. Depois que houve essa separação, mesmo ainda não oficial, já tinha 2 diretores, o da civil e o da elétrica, né? Aí depois que oficializou. E ficamos aí esse tempo todo, houve a divisão e dos técnicos também, através de sorteio, né, para ver quem ficava em qual unidade. Foi interessante. Foi muito interessante isso aí, Tu né? ficou onde tu queria? Eu fiquei na civil, mas fui resgatada para a elétrica, porque era a minha vontade vir para a elétrica. E, na época, o professor Paulo César até deu uma vaga para eu vir para a elétrica, porque a Armênia não abria mão, né? Que eu era secretária dela antes e fiquei na civil, no sorteio, como que eu iria para a elétrica? Mas resolvi. E estou na elétrica até hoje, né? E gosto do que eu faço. Foi criado o curso de mestrado em 98. Nesse período, eu fui a primeira secretária do mestrado, né? Começamos junto e fiquei por 20 anos na pós-graduação. Tinha só o mestrado. Alguns anos depois, bem depois, veio o doutorado, né? E eu fiquei até 2018, né, como secretária. Depois eu fui para a secretaria de graduação da EMC, já era EMC, né? Nossa escola já foi aumentando os cursos, né? Que antes era engenharia elétrica e depois teve engenharia de computação, depois engenharia mecânica. Então, cresceu muito. Aí veio doutorado, depois a mecânica já abriu o mestrado também, cresceu bastante. Quando eu mudei da pós-graduação para a graduação, mudou todo tipo de trabalho, né? Mudou a clientela, né? Porque antes eram os alunos formados que estavam entrando para o mestrado. E na graduação são alunos bem novos, né? Então é outro tipo de trabalho. Mas consegui, a gente se adapta, né? Vai aprendendo a
a novas tarefas, né? A gente faz bem. Exige um pouquinho mais o aluno de graduação pela questão da idade? Sim, sim. Fica um pouco... Eles chegam aqui meio assim, tal, a gente tem que orientar, sempre tem aquelas aulas inaugurais, a primeira aula, né? Então, a gente sempre está orientando. Nesse período, eu também fiquei como, junto à PRAE, né, coordenadora de assuntos estudantis, que é um elo entre a PRAE e a unidade. Então, fiquei mais próxima dos alunos, né? Principalmente alunos carentes de baixa renda, né? Que é a função da PRAE para os benefícios que a PRAE oferece, né? E também, caso os alunos tenham algum problema psicológico, tal, para a gente orientar a procurar os profissionais. Então, esse era o meu trabalho. Eu fiquei mais ou menos 5 anos, né? Saí em 2023, quando eu assumi a coordenação, e aí não era viável ficar com tantas responsabilidades, fora, dentro, né? Então, estou coordenadora até hoje, mas no final do mês eu estou entregando o mandato. A vice assume, que é a Alessandra, né? E o que eu posso falar é que gosto muito do meu trabalho, né? Gosto do que eu faço. Na época da pandemia, né? Vamos falar um pouquinho da pandemia. Quando eu já estava como coordenadora de assuntos estudantis, né? Então, tinha aquele projeto FGID, né? Inclusão Digital. Teve a engenharia elétrica, era um ponto de entrega dos computadores, de notebooks, e tinha a outra parte no Campus 2. Aqui na EMC, eu, Gustavo, Salatiel, que era um estagiário da época, Jonas, Joseph, né, colegas de trabalho, a gente trabalhou muito, né? O local ficou ali na cantina, o prédio da cantina, né? Estava desocupado, e a gente fazia as entregas, né, desses computadores. A preocupação era porque estava no momento forte do Covid, né? E a gente estava tendo contato com os pais dos alunos, porque geralmente vinha com os pais, com alunos, a gente ficava usando máscara. Então, mas eu fico orgulhosa de participar desse trabalho assim tão humano, sabe? Foi uma coisa muito bonita e muito enriquecedora para mim. Naquele momento ali, a UFG fez aquela campanha junto com outras campanhas, né, de doação de computadores. Depois E garantiu o ensino online, né? Que eles estudassem online, né? E depois veio os celulares, né, também, que foi distribuído. Uma campanha muito bonita, né? E eu fiz parte disso, eu fico feliz. Acho que foi ali que a gente se conheceu, né, nas entregas aqui. Sim, foi. Tenho registrado fotos de lá, mas eu não vou mostrar porque está no celular, né? Sim. Mas tenho as fotos aí do pessoal vindo buscar, né? A campanha. Foi uma campanha muito rica, assim, para a gente, como conhecimento. E até mesmo para a gente valorizar, né? A gente valorizar o que tem, como já assim, está no outro patamar, né? E ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Assim que eu sinto. Tu te organizou muito bem para essa entrevista e tem algumas fotos aqui na mesa. Quem sabe a gente faz assim, tu vai pegando as fotos, vai mostrando para a câmera e vai comentando a respeito disso. Porque Ótimo. é um registro fantástico e as fotos estão muito bem tiradas, inclusive. Tá, isso aqui, na verdade, é porque eu tinha um mural na minha sala com essas fotos, né? Numa confraternização, eu peguei essas fotos
imprimi e fiz o mural para levar para o local da confraternização. Então, todo mundo amou. Estava lá exposto, né? Era uma exposição, uma história de eventos. Isso aqui é confraternização, ó, que foi feito na minha casa. Olha, tem bastante gente aí. Muita gente vai, o pessoal vai. Até o Edivar, que na época era o reitor, ele sempre prestigiou nossas confraternizações, né? Sempre que a gente convida. Essa aqui é de quadrilha, feita aqui na escola, né? A Olha que professora bacana. Rosângela está ali, né? No centro da foto. A caráter. A caráter, festa de São João. É. Isso aqui, confraternização na minha casa, professores, né? Sempre estão participando como nossos músicos. Vocês tinham uma banda, digamos assim. Quem é esse da sanfona? É o professor Flávio Teles, que hoje é o coordenador de pós-graduação aqui da MC. E o do violão? É o professor José Wilson. José Wilson. E tu era cantora? Não, foi só para foto. Ah, foi só para foto, tá. Foi só para foto. Mas eu cantava ali baixinho no microfone junto com ele. Isso é na sua casa? Na minha casa. Então, assim, além de ser orgulhosa da UFG, trabalhar, também abriu a sua casa para fazer as atividades da unidade. Sim, é. Olha aqui, isso aqui foi reunião de trabalho que a gente, de repente, falava assim, vamos lá para casa fazer a reunião, conversar. E aí chamava. Muitas dessas pessoas já foram embora aqui da escola, né? Essa aqui, por exemplo, isso aqui já foi na época da pandemia que nós organizamos para o pessoal da educação física vir aqui, né, com os alunos, para dar uma aula assim, de alongamento, sabe? Então, eu consegui ir lá falar com o pessoal da educação física e eles vieram. Foi ótimo isso aqui. Os alunos são poucos que participam, mas eram nós mesmo, os técnicos. Vamos continuar com as fotos? Vamos finalizar elas. Essa daqui eu achei interessante também. Essa aqui é sobre outubro, né? Outubro Rosa, né? Então, foi reunião aqui feita, trouxemos pessoas de fora para participar, né? Muito bom. E 50 anos da AMC. Essa aqui é bem interessante, essa foto. Essa é histórica, que é dos 50 anos. É histórica, 50 anos do curso de Engenharia Elétrica da AMC. Foi ali no prédio da cantina, né? Tem vários professores aqui que aposentaram, que já faleceram, né? Então, assim, é bem histórica essa foto. E hoje nós estamos... A Rosângela está de verde ali, segurando o banner, eu acho. Sim, e eu estou ao lado dela aí. Tu estás ao lado. O professor Colemar está aí também. Está aqui também, né? O professor Colemar, a gente entrevistou ele semana passada. Então é isso, as fotos são essas, né? E as mais interessantes. E tu tens esse cuidado, né, de entender que os registros fotográficos, eles contam a história das pessoas e contam a história da unidade também. Por isso que fez o mural. Também, fiz o mural, fiz. Aí eu retirei porque vai mudando as coisas, mas inclusive a gente está com um mural no corredor ali, que vai ser um pouco da história para colocar fotos, né? A partir disso aqui, eu e o professor Getúlio fizemos esse trabalho, um curso de extensão, né? Envolvendo alunos. Pintamos a parede, agora a gente vai dar continuidade, mas é para colocar as fotos no corredor ali, da história passada e coisas que atualmente vai acontecendo. E isso vai sendo modificado de dois em 2 meses, a gente retira e renova. O projeto está em andamento. Sempre está tentando te envolver em novos projetos. Sim, isso é muito bom. É um pouco da tua característica, do teu perfil, de ir lá na educação física, trazer o pessoal para cá. Sim, eu gosto de eventos.
organizo muito os eventos da unidade. O pessoal já fala, Dulce, tal, é isso, é aquilo, né? Então, Tem que ser contigo. é comigo, as festas, os eventos. Quantos anos de UFG tu tens agora? Este ano eu faço 40 anos de UFG. UFG, né? Em Quando... dezembro de 2024, agora eu faço 40 anos. 40 anos. Qual é a tua perspectiva de encerramento da carreira na UFG, de aposentadoria? Tu pensa nisso? Conta um pouquinho para nós a respeito dessa situação. Sobre a aposentadoria, eu sinto que eu ainda não estou preparada assim, para me aposentar, porque eu me sinto com tanta energia ainda para trabalhar, sinto que eu tenho muito a contribuir ainda pela AMC, né? Então, assim, eu não gostaria de parar. Quando estiver tudo bem, saúde, eu pretendo continuar. O pessoal aqui na AMC é assim, muito família, a gente gosta muito, tratam bem as pessoas, a gente se reúne, né? Então, assim, é uma parte social boa também, né? Sim. E o trabalho em si. O professor Colemar, quando a gente tocou nesse assunto, ele falou que só se aposentou porque foi na expulsória, como se fala, né? E ele criticou essa situação, ele gostaria de ter ficado mais tempo, enfim. Né? Então, eu pretendo ficar mais um pouco. Vamos ver, vamos andando, né? Mas quando que tu teria já a possibilidade de aposentar? Já tem uns 5 anos. Já aconteceu essa situação? Tu já poderia te aposentar agora? Já posso aposentar a qualquer momento, sim. Mas como não é da tua vontade e a unidade precisa muito de ti... Eu vou ficando. Quando eu falo, às vezes, alguma coisa assim, longe, né? Alguém fala, não, pode, você vai ficar, você não pode sair, né? Às vezes de brincadeira, porque eu realmente não pretendo sair por enquanto. Eu queria... Por que eu te perguntei sobre essas datas, né, desse tempo de UFG? Porque eu queria te perguntar qual é o teu entendimento, a tua percepção sobre a mudança da dinâmica, né, desse aluno que entrava lá no começo, e como é que é hoje? Mudou muita coisa? Tu acha que mudou muita coisa a respeito desses meninos que entram para fazer o curso e depois se formam? Alguns fazem mestrado, doutorado, outros fazem só a graduação e depois seguem a sua vida. Tem muita mudança nesses 40 anos aí da tua trajetória? Tem, porque primeiro que a tecnologia muda, né? Então a forma deles verem o curso, tudo, né? Então a gente vê muita mudança também, porque os alunos eles chegam muito novos aqui da graduação. Vêm com os pais fazer matrícula, vêm, né, conhecer a escola. Então, antigamente parece que o pessoal era mais, assim, maduro, né, entrava. Não sei, é uma impressão que eu tenho, né, mas a gente sempre recebe muito bem, né. Então tem essa mudança mesmo. Vocês cumprem um papel... E mais por causa da tecnologia mesmo, assim, das coisas, sabe? Chega a cumprir um papel quase que de extensão da família, né? Nesse sentido. Que eles precisam desse apoio. Desse apoio, E porque assim, a engenharia é um sinônimo também de um curso que vai trazer um rendimento financeiro de estabilidade. Tu acha que... E tem outros cursos nesse sentido, medicina, por exemplo, né? As pessoas escolhem muito a medicina por conta também da questão financeira. Em engenharia acontece isso? Tu acha que tem algum aluno que vem para cá que é por causa do dinheiro e não tem muito perfil? Não. Os alunos vêm porque querem engenharia, assim, sabe? Engenharia é uma paixão. É uma paixão, Muito bem. Vamos falar dos eventos? Eu vi que tu preparou aqui um material que fala sobre, inclusive, datas, né? Em 1998, quando foi criada a pós-graduação de mestrado, onde trabalhou por 20 anos. Poderia falar um pouquinho a respeito das pessoas? Tu já falou, né, de diretores aqui, mas de alguns colegas que tu tivesse, né, técnicos administrativos, principalmente,
para a gente deixar isso registrado na entrevista. Bom, enquanto secretária do mestrado, né, eu tive o colega, o João Antônio Reis, né, ele me ajudou num período, depois ele foi ser coordenador da EMC, e depois voltou para a pós, né, foi só um tempo curto. Então, assim, era praticamente nós dois no trabalho, a gente dividia as tarefas, era bem já dividido, ele ficava mais com a parte acadêmica, eu ficava mais com a parte de quando os alunos já estavam saindo, né, que precisava fazer as defesas, né, eu era responsável trabalhar no PROAP, fazer o SCDP, trazendo... organizando diária, passagem para os professores que vinham para as bancas e a preparação daquela documentação toda, né, de defesa. Eram os formulários, ata, né, pegar as assinaturas e depois finalizar para que eles tivessem o diploma. Então, da pós, era praticamente nós, eu teve vários coordenadores, né, então passei por vários coordenadores. Teve o professor que criou o curso e depois saiu, né? Ele saiu da escola e daí veio outros, né? Porque era 4 anos, aí às vezes renova, né? E aí depois teve o desmembramento, inclusive tem um prédio que é próximo à reitoria. Tá, aí já... Aí tem os desmembramentos, sim, né? Poderia comentar a respeito disso? Foi, é o curso de mecânica, né? Inclusive, era para ir toda assim, a engenharia, a EMC, mas aí ficou decidido que a mecânica não foi construído o prédio, porque houve a votação, houve aquelas coisas e foi só o curso de mecânica para lá, né? Mas ainda é subordinada à nossa secretaria aqui. É lá que acontece tudo, mas a secretaria da EMC é uma só. Então, quem é coordenador e quem é diretor da EMC é diretor de lá, é o curso de mecânica. E temos também o de computação e da elétrica aqui. E aí, ao longo desses anos, foi crescendo a unidade, o número de alunos, o número de professores, e aí foi esses desmembramentos aí também. Mas, assim, professores da mecânica dão algumas aulas, os daqui também dão aula lá, sabe? Então, tem uma mistura aí, se precisar, tem a mistura dos professores. O que tem aproximadamente de professores aqui hoje, na unidade inteira? Aproximado. Eu não tenho, assim, um número exato, né? Mas, olha, eu sei que de técnico administrativo, nós temos 27. 27 técnicos, né? Peguei esse dado hoje, assim, para nossa entrevista. Agora, os docentes eu não peguei, mas deve ter uns 60. 60. E precisa muito do apoio. Porque realmente eu não peguei esse dado. Sim, tá? Não, é tranquilo. Depois a gente vai conferir esse dado direitinho. Era só para ter uma noção aproximada mesmo. Em comparação com o número de professores, é um número até alto de técnicos, justamente porque tem que dar o suporte não só administrativo, né? Porque a engenharia ela exige outros tipos de suporte. Laboratório, né? Porque tem muitos laboratórios. Então, nós temos os técnicos de laboratórios, temos a secretaria e 2 locais, né? De curso, né, físico, 2 aqui, um no campus Samambaia. Então, é por aí. Tá bom. Nesses anos, será que tu tem algum caos para nos contar? Que foge à ordinariedade do trabalho. Causos dos mais diversos. Tu teria alguma coisa para lembrar agora, neste momento? Você me pegou de surpresa, Paulo. Tem tempo, pode pensar. Aí a gente corta aqui e a gente pensa. Tem algum caso assim? Nossa, olha o que aconteceu. Tá. Bom, tem coisas interessantes, por exemplo. Mas não é coisa boa. Não precisa ser coisa boa. A vida é cheia de coisas boas e coisas ruins. Eu lembro que
Assim que eu vim, eu não lembro bem o ano, né? Era a professora Armênia, a diretora. E ligaram dizendo que tinha uma bomba aqui na unidade, né? E aquilo foi, assim, impactante, né? Como uma bomba aqui. E teve que evacuar, porque veio da reitoria, né, a informação que tinham ligado lá e dito, e nós tivemos que evacuar do prédio. Então, isso não é uma coisa boa, mas não aconteceu nada. Era um trote? Era um trote. Então, isso Quem aconteceu. será que tu acha que fez esse trote e por quê? Não tenho ideia, porque não ficou assim. Sei que isso foi muito estranho, né? De repente, todo mundo sair do prédio, isso tem muito tempo, né? Fazem muitos anos. Que Muitos ano aproximado? anos. Isso. Se eu vim para cá em 87, devia ser 90 por aí, 90 por aí. porque ainda era na direção dela, né? Mas uma bomba, uma denúncia de bomba. Então, deixa eu ver. Esse é um bom caso. Uma coisa que eu lembro, coisa boa. Coisa boa. Então, a gente tinha uma quadra de esporte aqui na escola e jogávamos vôlei. Uma turma grande, uma turma. Afinal, era sexta-feira, assim, 5 horas da tarde. O pessoal civil vinha, o pessoal da civil, nós, todo mundo, a gente dividia a quadra lá, fazia time, ficava time de fora. Então, e eu jogava. Professores e técnicos? Sim, uma mistura, era muito bom isso. Isso é uma coisa que eu lembro. Eu, como tinha feito educação física, né? Eu realmente animava o pessoal também para esses jogos. Aí depois foi parando, o pessoal sai, né? Muda. Mas era muito bom essa parte. Eu fiquei curioso por essa tua parte da educação física, né? Como é que tu trabalhou essa questão? Tu gostaria de ter continuado nessa área? O que te levava a trabalhar com educação física? Porque me parece que isso é uma paixão. Sim, quando eu fiz o curso, antes de terminar, eu entrei na UFG, né? Eu ainda estava fazendo. Então, eu não exerci como educador, né, de educação física. Não exerci. E eu gosto, mas não profissionalmente, porque eu entrei na UFG e não tinha tempo, né? Trabalhava, teve uma época que foi 6 horas, né? Depois passou a ser 8 horas, e aí família, né? Então, assim, não teve. Eu fiz o estágio para terminar o curso na própria UFG. Eu já trabalhava lá no campus. Aí fiz na parte de educação lá, natação para criança. Meu estágio foi esse. E fiz na própria Zefego tênis para criança também. Sempre com foco em criança. Os estágios, né? Aí terminei, aí fiquei só na UFG mesmo. E aí não quis nunca exercer? Não, nunca exerci. Ficou uma parte da tua formação que... Aí depois eu fiz o curso de especialização, né? Aqui, oferecido pela UFG, Gestão Pública, que foi oferecido, eram 60 vagas, né? Então teve 2 turmas de 30, teve a seleção, só para quem já tinha um nível superior, que se candidatava, né, para ocupar essas vagas. Então foram 2 anos. E foi muito bom, enriquecedor, ajudou muito no salário nosso, né? Então isso é ótimo. Tá bem. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais de algumas coisas que tu mencionou aqui no teu script. Falando um pouco da trajetória pessoal, que tu veio com 17 anos para Goiânia de Gurupi. Eu queria que tu pudesse relatar um pouquinho como é que foi a chegada na cidade, e não só o trabalho, porque o trabalho faz parte da história da unidade, da UFG, mas as questões culturais, né? Como é que tu fazia o teu deslocamento para o teu trabalho? Como é que era a Goiânia daquela época, de 40 anos atrás?
O que tu gostava de fazer? Quais eram os teus hobbies? O que envolvia culturalmente a vida da Dulce, que não apenas a UFG? Que não apenas a UFG. Olha, não tinha muita coisa não, tá? A gente vem do interior, tudo muito diferente, cidade grande, capital. Então a gente ficava mesmo mais área reservada em casa. Onde que tu morava nessa época? Quando eu vim aqui na Vila Nova, perto que é da aqui Praça pertinho. Botafogo. Sim. Ficamos alguns anos aí, eu morava com a minha irmã e ela mudou para a Cidade Jardim, porque aqui era alugado e eles compraram o apartamento e eu fui com eles. Então, interessante isso. Era o começo da Anhanguera e a Ezefego, final da Anhanguera. Era o Transurb. Aí já tinha o eixão da época. O eixão, Aí tinha que levantar bem cedo, porque a aula era 7h10 da manhã e tinha que fazer essa trajetória toda aí, né? Tinha que acordar que horas, mais ou menos? 5h30. 5h30, até tomar café, se preparar. Tomar café, vir. Então, era puxado. E a cidade estava com as luzes acesas ainda, né? Então, dava um pouco de medo, porque era longe. Mas era muito bom. E quando foi ficando no final do curso, às vezes a gente já ficava o dia inteiro, né? Para não ficar indo e vindo, indo e vindo. Mas foi tranquilo. Quando eu entrei na UFG, eu saía da Ezefego, pegava o ônibus, almoçava no restaurante lá do Campus 2 e tinha que chegar até 1h. O restaurante fechava 1h, às 13 horas. Né? Então tinha que ser rápido mesmo. E se perdesse o ônibus, perdi o almoço. Aí ficava sem almoço. Tu chegou a ficar sem almoço alguma vez? Sim, aí tinha que ir para a cantina comer salgado. Então não tem problema, a gente está fazendo essa entrevista ao meio-dia. Não tem. Já está acostumada, desde aquela época. Já estou acostumada. E de lá para cá a Goiânia cresceu muito. Cresceu muito. A respeito dos professores daquela época, eram a maioria de Goiânia ou tinha professores que vinham de outros estados e até de outros países? Olha, mas era só de Goiânia e assim, no decorrer, veio muito de outros estados, né? Tem muita gente de outros estados aqui. De outros países, não, mas o pessoal saía daqui, fazia os doutorados fora, voltava, né? Então, assim, para estar como efetivo aqui, de fora, não muito. Só aqui, brasileiro mesmo, né? Sim. Tá bem, a gente vai se encaminhando já para o final da nossa entrevista / bate-papo, conversa. E eu gostaria que tu pudesse falar a respeito de alguma coisa que eu não te perguntei sobre a tua trajetória aqui, porque esse é um registro histórico que vai ficar, já é a 2ª temporada do UFG Memória Relatos, e eu queria saber o que tu poderia falar para finalizar a entrevista. Olha, eu gosto muito do que eu faço, né? Amo o meu trabalho, gosto do local que eu trabalho, né? Não é à toa que eu estou aqui de 87, né? Até agora na unidade, não saí, não fui para outra unidade. Então, e pretendo, quando for o tempo que eu for aposentar, eu quero aposentar aqui, né? Não pretendo sair daqui até a aposentadoria. Então, o que eu gosto muito de lidar com as pessoas, com os alunos. Isso é uma coisa minha, né? Então, assim, eu estou no lugar certo. Eu acho que eu estou no lugar certo. Para finalizar, uma mensagem da Dulce lá, criança, para a Dulce agora, e a Dulce agora falaria alguma coisa para a Dulce criança, lá em Gurupi? Então, a Dulce adulta para a criança, né? Ela diria, apesar das dificuldades, né? Acredite nos seus sonhos, né? E a Dulce criança para a Dulce adulta, né? Falaria, parabéns, você acreditou e você é vitoriosa.
Obrigado.